2, versículo 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, ou uma revelação, ou uma carta, supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, tá? Grude naquela palavra ali que a gente vai entender ela melhor daqui a pouco. E venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, entre parênteses, D minúsculo, e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que eu está detendo, pois ele só poderá ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade, o homem da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo, será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará com que sejam enganados, e eles crerão na mentira ou nas mentiras, e então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Amém? Esse primeiro slide, eu já volto para o texto, esse primeiro slide que vai aparecer após esse que nós estamos vendo, próximo slide, ele mostra, aponta para nós a cronologia dos 6.000 anos da criação, tá? Eu sei que a ciência, ela fala de milhões de anos e assim por diante, mas eu não creio nisso, eu creio na cronologia bíblica, e aqui nós temos todos os, não sei se você consegue ver aqui esse pontinho vermelho, mas enfim, eu vou usar ele só para me orientar, que nem eu estou vendo, acho que está fraquinho. Acho que a pilha se foi, então vamos deixar ele aqui. Aqui no início, então, a criação, aí Adão, o relato de Adão, de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Juízes, o reinado, o reino dividido, Israel é conquistada, Judá é conquistada pela Babilônia, Judá retorna do exílio, do cativeiro, a reconstrução das muralhas de Jerusalém, do templo, o período interbíblico, que é o intervalo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o anúncio e o nascimento de Jesus Cristo, o ministério de Jesus, a crucificação, a ressurreição, o início da igreja, o tempo da igreja e o retorno de Jesus. Aqui nós temos quase 6.000 anos de história. Jesus, aqui nessa cruz que você está vendo aqui, da criação até a cruz de Jesus, 4.000 anos. Da cruz até o tempo que nós vivemos agora, aproximadamente 2.000 anos. Então, nós estamos chegando aí ao 6º milênio. Os teólogos, os estudiosos de escatologia, eles falam sobre a semana de milênio. O que é uma semana de milênio? É uma semana de 1.000 anos, 7.000 anos, e que Deus ele tem estabelecido para a humanidade, para o tempo dos homens aqui na Terra, uma semana de milênios, 7.000 anos. E o último milênio é o que a Bíblia chama de o reino milenar. Então, até o findar do 6º milênio, Jesus precisa voltar e estabelecer o reino milenar aqui na Terra. Jesus reinará aqui na Terra. Aquele número que você está vendo ali em cima, 5.780, é o ano do calendário judaico, do calendário religioso dos judeus. Eles estão no ano 5.780. Eu não vou explicar com detalhe, porque eu levaria muito tempo, mas se perdeu 200 anos na contagem, na organização desse calendário, que foi feito aproximadamente no 1º século depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo. Então se perdeu ali 200 anos. Logo, nós, ou os judeus, eles estariam no ano 5.980, para mais ou para menos. E estamos então nos aproximando do 6º milênio. Se realmente essa compreensão ela está correta, a volta de Jesus está muito perto de acontecer.
O próximo slide vai fazer essa pergunta para nós. Estamos no fim dos tempos? Nós estamos vivendo o fim dos tempos? O que é que você acha? E o texto que nós lemos vai aparecer no próximo slide, então, o texto de Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo de número 2. É um texto que, para mim, deixa muito claro o que é que vai acontecer de imediato, qual é o primeiro acontecimento escatológico que dará início a esse desfecho dos últimos 7 anos, que fechará esses 6 milênios de história da humanidade na Terra. Então, a gente vai tentar entender o texto que nós lemos, e depois eu quero abrir para perguntas, se você tiver perguntas aí para fazer. Já vai preparando a sua pergunta, só não vale a Jocineia, né, que eu sei que ela deve ter umas 30 ali no mínimo, né? Mas você pode aí preparar a sua pergunta para no final você estar fazendo a sua pergunta. Você que está nos assistindo aí pela internet, também pode fazer a sua pergunta. A Denise e os demais que estão aqui na comunicação podem nos ajudar com a pergunta que você vai mandar ali, passar para mim, para que eu possa tentar te ajudar respondendo. Eu quero trabalhar versículo por versículo. O próximo slide, ele vai aparecer para nós. Ore pela minha voz, diga-se de passagem. Se pudesse ligar aquele ventilador ali, por favor, aquele do canto. Que aí o ar já fica gelado, aí ele joga o vento gelado e acho que o ar vai dar conta. Se precisar, a gente abre as janelas. Ok. A primeira frase que eu quero que fique marcada na sua cabeça é essa aqui: a vinda de nosso Senhor e o nosso encontro com Ele. Porque o versículo de número 1, ele vai falar justamente sobre a vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele. Então, o que Paulo está falando no assunto desse capítulo é sobre a volta de Jesus e o nosso encontro com Ele. Como é que isso vai acontecer? O porquê que Jesus não veio arrebatar a igreja ainda? O porquê que o anticristo não se revelou ainda? O porquê que a grande tribulação não começou ainda? Então, resumindo nessa frase que eu escrevi aqui para você, a vinda de nosso Senhor e nosso encontro com Ele. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e do nosso encontro com Ele. Ele vai vir e a gente vai se encontrar com Ele. Então, é disso que ele está falando. No versículo de número 2, e no ponto 2, eu disse assim: o dia do Senhor ainda não começou. Entre parênteses, a grande tribulação. O dia do Senhor é provavelmente uma referência à grande tribulação. A grande tribulação é o período de 7 anos, onde o anticristo ele vai ter o comando, né, nesse tempo, ele vai estabelecer o seu governo e ele vai perseguir aqueles que creem no Senhor Jesus. A igreja já terá sido arrebatada, vou mostrar para você no texto. Então, Paulo ele vai dizer assim: não se deixem abalar. Jesus vai vir, a gente vai se encontrar com Ele, mas não se deixe abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou, que a grande tribulação já começou. Naquela época, há 2.000 anos atrás, eles já estavam dizendo, alguns pregadores estavam dizendo: estamos na grande tribulação, o dia do Senhor já começou, por causa da perseguição que a igreja estava sofrendo por causa do Império Romano, ou pelo Império Romano. Alguns achavam e até ensinavam que eles estavam vivendo a grande tribulação. E Paulo vai dizer: não se deixe abalar nem se assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que eles afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, ou até uma carta dizendo que é a gente que escreveu, Paulo ou os demais apóstolos. Não acredite, ainda não estamos na grande tribulação. Isso há quase 2.000 anos atrás. No ponto 3, e no versículo 3, eu escrevi assim: haverá um afastamento ou uma partida, e depois o homem do pecado aparecerá. É isso que Paulo vai dizer. Nós não estamos na grande tribulação ainda. Não estamos, porque precisa acontecer alguma coisa. O que precisa acontecer? Aí ele diz assim: não se deixem enganar pelo que dizem. Esses ensinadores que estão falando que a grande tribulação já começou. Não se deixem enganar pelo que eles estão falando. Pois esse dia, o dia do Senhor, a grande tribulação, não virá até que surja a rebelião. Essa palavra está marcada ali, destacada. E venha o homem da perversidade, o homem do pecado, o homem da iniquidade, não sei como aparece na sua Bíblia, aquele que traz destruição. Eu estou vendo que alguns estão com a Bíblia aberta, outros no aplicativo. Você vai olhar o versículo de número 3 e você vai ver se aparece na sua versão a palavra apostasia. Quem tem na sua versão a palavra apostasia? Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá, a grande tribulação, até que surja a apostasia. Apostasia, apostasia, quem mais? Apostasia, apostasia, e assim por diante.
nessa versão que eu trouxe para você, que é a NVT, aparece a palavra rebelião. Porque o tradutor, ele optou por colocar a palavra rebelião aqui? Porque ele tem uma ideia, quem traduziu esse versículo aqui na minha Bíblia, ele tem a ideia que apostasia é se rebelar contra Deus. Por isso que ele está dizendo, isso não vai acontecer antes que venha a rebelião, antes que venha um grande afastamento de Deus, as pessoas vão se afastar de Deus, vão se apostatar da fé. Porém, eu vou tentar usar aqui para te explicar, no próximo slide, aqui eu tenho a tradução com a palavra apostasia. A palavra apostasia, se eu perguntar para você o que significa a apostasia, a gente usa apostasia para qualquer outra coisa na vida? Não. A gente só usa apostasia no contexto religioso, cristão. Aquela pessoa se apostatou da fé. Quem já ouviu isso? Aquela pessoa se apostatou da igreja. Aquele cara é um apóstata. Por quê? Porque é alguém que se afastou da fé. É alguém que se afastou de Deus. É alguém que se afastou de Jesus. Só para isso serve essa palavra, porque ela não é uma palavra do português. Ela é uma palavra, pode passar? Ela é uma palavra do grego. Essa palavra aqui que está marcada é a palavra grega para apostasia. Aqui está escrito apostasia, em letras gregas. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E o que aconteceu então quando traduziram esse versículo para o inglês, para o português? Pode passar. Aqui nós temos uma transliteração, e aqui nós temos uma tradução. Em vez de traduzirem a palavra apostasia, os tradutores transliteraram a palavra apostasia. O porquê, eu não sei, eu vou te explicar que não foi sempre assim. Antes de 1500, a palavra ela era traduzida. E depois da tradução do rei Tiago, a King James, depois que ele traduziu a Bíblia, ele fez esse trabalho de tradução, e ele, em vez de traduzir a palavra apostasia, ele transliterou ela. O que é transliterar? É você pegar a letra do idioma que você quer trazer a palavra, então, e substituir. Então, ali, aquela primeira letra no grego, o A, a outra, o P, aquela segunda letra ali, quem lembra da matemática, o Pi, lembra? Quem estudou matemática aí, enfim, que gosta de matemática, é uma letra grega, e o P é o correspondente, o O, o S, e assim por diante. A palavra apostasia. Então, eles trouxeram a palavra para o português. Aqui, desse lado aqui, nós temos uma tradução. E apostasia, a tradução da palavra apostasia é afastamento ou partida. Amém? Então, quem se apostata da fé, se afasta da fé. Parte da fé, deixa a fé. A palavra divórcio, no original, é apostasia. Por quê? Porque quem se divorcia, se apostata um do outro, se afastam do outro, se separam do outro. Então, a melhor tradução para a palavra apostasia é afastamento. Amém? E nesse texto aqui, no ponto 3, pode voltar lá no ponto 3, aparece então isso aqui, haverá um afastamento ou uma partida, e depois o homem do pecado vai aparecer. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o afastamento, a apostasia. Alguma coisa vai ter que ser afastada, porque essa alguma coisa, ou esse alguém, está detendo a manifestação do anticristo. Não convenceu ainda? Então eu vou tentar argumentar melhor. Vamos lá, pode passar. Pode passar, mais um. Aqui, todas essas traduções da Bíblia, todas essas traduções, aqui está o ano dessas traduções, todas elas traduziram a palavra apostasia por afastamento ou partida. Só depois do rei Tiago, ele influenciou as outras traduções, influenciou a tradução João Ferreira de Almeida, que é a tradução praticamente de todos nós brasileiros, a mais conhecida, e João Ferreira de Almeida, o padre João Ferreira de Almeida, ele transliterou também a palavra. E ficou apostasia. E a apostasia se tornou, no nosso português, no nosso crentez, um sinônimo para afastamento de Deus, para a rebelião contra Deus. Mas, na verdade, é afastamento de qualquer coisa. Eu me apostatei desse retorno, eu me afastei do retorno. Aí eu peguei um versículo para você, pode passar. O versículo em inglês, da Bíblia Geneva.
de 1599. E essa tradução, ele traduziu a palavra apostasia, ele não transliterou, ele traduziu a palavra apostasia, então. E aquela expressão ali, então, departing, é assim que diz, cadê a Esther? Departing, ou afastamento, ou um afastamento, tá? E eu peguei o versículo e traduzi para você em português. E o que aparece ali? A partida. Então, todas as Bíblias anteriores, ou melhor, a maior parte das Bíblias anteriores à Bíblia do rei Tiago, a tradução, a King James, eu tenho a King James ali no meu gabinete, traduziam a palavra apostasia por a partida ou o afastamento. Amém? Deu para entender? Então, vamos continuar. O quarto ponto. No quarto ponto, vai dizer assim: o templo judeu em Jerusalém será reconstruído. O versículo 4, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus. Ele quem? O anticristo. E a todo objeto de culto. Então ele vai ser contra todo tipo de adoração que não seja para ele. E até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Onde é que está o templo? O que é o templo de Deus? É a Igreja Batista? É o templo lá do Edir Macedo, na Universal, lá em São Paulo? O templo de Salomão? É? O templo de Deus é isso aqui, ó. Pode passar. Esse monte aqui é o monte lá em Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. O que aqui existe lá hoje? Existe o domo da rocha, essa mesquita com esse domo de ouro. Existe aqui a mesquita de Al-Aqsa. Essa canetinha devia funcionar. Bem aqui, tem um templo aqui, você está vendo. E aqui é o Muro das Lamentações, que você sempre vê, tá? Essa imagem, esse pedaço de terra é o olho do furacão. Aqui vai ser reconstruído o terceiro templo. Quem vai possibilitar essa reconstrução é o anticristo, o homem que vai fazer o acordo de paz. O acordo de paz entre o mundo árabe e o mundo judaico, ou o mundo judeu. Muitos líderes já tentaram fazer isso. Barack Obama já tentou, o Trump já tentou, o Macron já tentou, o Gerard Kushner, o genro do Donald Trump já tentou, mas ninguém conseguiu. Porque quem conseguir assinar esse acordo de paz, mediar esse acordo de paz, será o anticristo. Você quer ver isso acontecer? Então, não participe do arrebatamento da igreja, fique aí. Amém? Então, é esse templo que o anticristo ele vai possibilitar a reconstrução, e depois de 3 anos e meio ele vai profanar esse templo, ele vai dizer que ele é Deus, e ele vai se colocar no lugar de Deus, e assim por diante. Esse era, o quinto ponto vai dizer assim, esse era o assunto amplamente ensinado por Paulo. Ele disse assim no versículo de número 5, não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele ensinava sobre isso naturalmente. Esse era um ensinamento recorrente no ministério de Paulo. Aí eu pergunto, por que a gente não ouve esses ensinamentos hoje? Por que não ensinam sobre a volta de Jesus? Por que não ensinam sobre o arrebatamento da igreja? Não são todas as igrejas que creem no arrebatamento da igreja. Não são todos os pastores que creem no arrebatamento da igreja. Eu respeito eles, mas eu acredito que eles estão equivocados, porque esse texto é muito claro. Por quê? Porque o 6º ponto diz assim, o corpo de Cristo na terra detém a manifestação do anticristo. Lembra que o texto diz assim, e vocês sabem o que eu está glória a Deus, vocês sabem o que eu está detendo. Dá um pouco mais de grave nisso aqui para mim. E vocês sabem o que eu está detendo, pois ele só poderá ser revelado quando a sua hora chegar. E o texto continua dizendo assim, quando a sua hora chegar, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que o quê? Se afaste aquele que o está detendo. Tem alguma coisa detendo o anticristo. E isso que está detendo o anticristo precisa ser afastado. No contexto, lembra do que eu falei no versículo 3? Tem que vir o afastamento. Tem que vir a partida. Então, no contexto, traz para mim mais convicção de que realmente a tradução correta para apostasia é afastamento, é partida. Porque tem alguma coisa que está
detendo o anticristo, está impedindo o anticristo de aparecer. Ele não pode aparecer até que isto que está detendo ele seja retirado. O texto diz assim: e vocês sabem o que o está detendo. E no final diz: até que se afaste aquele que a detém a manifestação do anticristo. Quem é que está detendo a manifestação do anticristo? Qual é a única instituição, vou chamar assim, ou a única coisa, a única organização ou criação, entenda por favor, na face da terra, que tem o poder de deter o mal, que tem o poder de deter o anticristo? Quem? A igreja, gente. A igreja é o corpo de quem? A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Deus habita em nós. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não pode se manifestar. Existe alguma coisa detendo o anticristo, a igreja e o Espírito Santo de Deus que habita na igreja. Lembra que o Espírito Santo ele veio em Atos 2? Atos capítulo 2, você pode olhar depois, diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ele inaugurou então a igreja, através de 120 irmãos. Ali começou a igreja em Atos 2. Se o Espírito Santo veio e habitou naquelas pessoas e formou a igreja, nós estamos aqui hoje, da mesma forma que o Espírito Santo veio e ele implementou a igreja, ele também vai. E ele vai levar consigo a igreja. Porque é a igreja habitada pelo Espírito Santo de Deus que está detendo a manifestação do anticristo. E o ponto 7 diz assim: o homem do pecado será morto por Jesus. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará. Ele será revelado quando? Então o homem do pecado será revelado, então o quê? Depois do quê? Depois do afastamento, depois da partida. De quem? Da igreja. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Isso também aparece lá no final de Apocalipse. No final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus volta com a igreja que foi arrebatada 7 anos antes, e estava esse tempo todo lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Ele voltará com a sua igreja e ele vai matar o anticristo, ele vai vencer o anticristo. O anticristo vai estar cercando Israel no final dos 7 anos para destruir Israel, para varrer Israel do mapa, aquele cenário que você viu naquela foto anterior. Então os judeus vão clamar pelo Messias, e Jesus virá, e eles perceberão que o Messias que está vindo é o Jesus que eles crucificaram há 2000 anos atrás. Então eles dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lembra que Jesus disse assim para os judeus, antes da crucificação dele: vocês não me verão mais, até que naquele dia vocês digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? E o último ponto: o homem do pecado fará o trabalho de Satanás, que é enganar. O diabo, ele é mestre em enganar. O que é engano? Engano não é nem mentira e nem verdade. Engano é a mistura dos dois. O diabo pega um copo de verdade e um copo de mentira, e ele mistura verdade com mentira, e vira engano. Aí você não consegue separar. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas em religiões, em seitas, em movimentos diabólicos, satânicos, e que muitas vezes o diabo não aparece e ela acha que é bom, mas é bom, faz o bem para as pessoas. Mas é claro, se o diabo aparecer com rabo, com chifre, você vai ficar lá? Vai ficar ou não vai? Você vai sair correndo. Porque o diabo não vai aparecer com rabo e com chifre, ele vai aparecer como um anjo de luz. Ele mostra que o negócio é bom, que é maravilhoso, ele fala de Deus, e ele vai enganando as pessoas, ele vai levando as pessoas para o inferno, ele vai fazendo as pessoas mergulharem na mentira, no engano, na apostasia, que é o afastamento de Deus. Apostasia, afastamento de Deus. Lembra que o significado da palavra apostasia é afastamento? Então, o diabo afasta as pessoas de Deus, através dos seus enganos. O maior engano do diabo é a religião. Não se assustem. O maior engano do diabo é a religião. Deus não criou religião.
O diabo usou essas coisas para enganar a humanidade. As piores guerras do mundo aconteceram por causa de religião. Por que que Hitler matou 6 milhões de judeus? Por causa de religião. Deus não criou religião. Deus não quer que você seja religioso. Ele quer que você tenha um relacionamento com o Filho dele, Jesus Cristo. Amém? O homem do pecado fará o trabalho de Satanás, que é enganar. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas. Poder, sinais e falsas maravilhas. E com todo tipo de mentira perversa, para enganar quem? Os que estão caminhando para onde? Para a destruição. Tem pessoas que estão caminhando para a destruição, estão obstinadas, o coração está endurecido. E não há nada que faça ela voltar atrás. Pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No próximo slide vai aparecer para você. Você está pronto para a volta de Jesus? Ou você está de boa? Tem gente que diz assim, não, eu estou de boa. Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Eu creio que nós não temos muito tempo. Só você olhar o cenário que a gente está vivendo. Esse assunto, essa mensagem, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. As pessoas precisam se despertar. O arrebatamento vai acontecer, e ele será no abrir e fechar de olhos. Está lá em 1 Coríntios, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 51, diz assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, é isso que ele está dizendo. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa se transformar em corpo imortal. Esse é o momento do arrebatamento da igreja, será num abrir e fechar de olhos. Como está a sua vida? Você está pronto para o arrebatamento da igreja? Ou você ama demais esse mundo? A pandemia está aí para mostrar que esse mundo não é bom como a gente pensava que é. Você está pronto para o arrebatamento? Se o arrebatamento acontecer hoje, você quer subir com Jesus? Ou você quer ficar aqui? Eu quero. Só que você está pronto? Você crê na coisa certa? Você crê em Jesus? A sua fé está em Jesus ou a sua fé é uma bagunça? Você crê num monte de coisa? A sua fé precisa estar em Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida para Jesus? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele não aceita dividir. Ou você é dele ou você não é dele. Se você não é dele, você é do diabo. É. Porque quem não vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. Tem um lugar intermediário? Um lugar meia boca? Assim, não, tipo, aqui dá para aguentar a eternidade. Tem? Não, não tem. É céu e é inferno. E o momento de escolher é enquanto nós estamos vivos. Escolher Jesus, não a religião, Jesus. Amém? Dentro do que a gente falou aqui, eu vou abrir aqui a live no Face. Se você tem perguntas dentro do assunto escatologia, eu queria que você ficasse bem à vontade, você pode perguntar. Perguntar não ofende. O pessoal que está pela live, fique à vontade, se você quiser fazer a sua pergunta. Eu estou indo aqui para a live, nós temos 10 minutos, 15 minutos, para a gente orar e ir embora para casa. Se você tem pergunta, você que está na live com a gente, fique à vontade, eu já estou aqui chegando na live, para a gente poder ver. E a Denise também me ajuda aqui, o Sadovic, a Alister, me ajudem ali, se tiver perguntas que eu não vi. No grupo da igreja também, no WhatsApp, se você tem perguntas, mande para a gente. E você que está aqui, fique à vontade para fazer a sua pergunta. A Carla está assistindo lá na casa dela, dizendo que palavra maravilhosa. A Aline também, a Aline Miller, a Bernadette Silva, a Ivone, Valmir, Elizabeth, o João Carlos, a Denise, que está aqui, minha esposa. Não pode falar, né? Perguntas? Você entendeu tudo? Não tem pergunta sobre a volta de Jesus? Então vamos orar e vamos para casa.
Certo? Ah, um outro corpo, um corpo glorificado, esse mesmo corpo, mas glorificado. Tipo, nós não receberemos um outro corpo, nós vamos voltar para esse corpo, mas ele será ressuscitado e glorificado, como o corpo de Jesus. Jesus, ele ressuscitou no próprio corpo e ele recebeu, então, aquele corpo era um corpo diferente, era um corpo glorificado. Ele provavelmente atravessou paredes, quando ele entrou naquela reunião, após a ressurreição, ele provavelmente atravessou paredes, né, porque ninguém abriu a porta para ele. Ele comeu com os discípulos, ele subiu aos céus, ele de um lugar desaparecia e aparecia em outro, e ele estava no corpo de carne. Então ele recebeu o mesmo corpo, ressuscitado e glorificado. Quer dizer, um corpo perfeito. Perfeito. Então, vai ser um corpo perfeito. Sabe que eu pensei nisso? Exatamente, eu pensei nisso. Não, vai ser zero bala. Vai ser zero bala. O meu sonho é ser cabeludo, assim, sabe? Ressuscitar cabeludo, assim, com cabelo de Sansão. Nós vamos reconhecer, sim. Não haverá aquele... claro que isso é mais especulação, porque não tem um versículo que fala exatamente sobre isso, mas os teólogos acreditam, eu penso assim também, que nós vamos sim... Eu vou conhecer a minha esposa, por exemplo, só que não haverá esse vínculo marital. Não haverá esse sentimento que nós temos aqui na terra de é meu pai, é a minha mãe. Eu vou saber quem ele é, mas, por exemplo, se a minha mãe não for salva, se ela for para o inferno e eu for para o céu, eu não vou ficar triste lá no céu, porque não haverá esse vínculo mais, mas eu vou saber quem ela é, eu vou saber que ela foi a minha mãe, e eu vou saber que ela não estará no céu comigo. Mas nós não sofreremos, quem estiver no céu não sofrerá, porque o céu não é um lugar de sofrimento, mas quem for para o inferno é um lugar de tormento, de lembrança, de sofrimento, então lá sim a pessoa vai sofrer por toda a eternidade. Boa pergunta. Após o arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação, esses 7 anos da grande tribulação, é exatamente para levar os judeus ao arrependimento. Todo judeu vai ser salvo? Não. Os eleitos serão salvos. Como nós, os gentios. Todos os gentios são salvos? Quem são os gentios? Todo o povo que não é judeu. Então, brasileiro, alemão, indígena, todo mundo é gentil. Quem vai ser salvo? Os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que Deus escolheu antes da criação do mundo. Deus escolheu quem Ele quis ou Ele escolheu quem ia crer nele? Não é assunto para agora, fica só para você pensar. A questão é que os eleitos crerão. Então, os judeus eleitos na grande tribulação, eles vão se arrepender e vão crer em Jesus. Lembra dos 144 mil que os testemunhos de Jeová falam que são eles? Eu tenho uma coisa para te falar, você vai ficar triste, mas não é eles não, tá? Não é eles. Primeiro que eles já passaram de 144 mil, né? Então não é eles. No mundo todo tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová, não é eles. O texto é bem claro, lá em Apocalipse 6 e 7, diz que são 12 mil de cada tribo de Israel. Então é judeu. Amém? 12 vezes 12? 144. Então 144 mil judeus, homens, que não se contaminaram com mulheres, quer dizer que são virgens, são puros, que vão pregar o evangelho na grande tribulação. E haverá uma multidão de pessoas que irão se converter na grande tribulação. Só que muitos serão mortos pelo anticristo, serão decapitados por não aceitar a marca da besta. O que vai ser a marca da besta, eu não sei. Pode ser que seja um chip, pode ser que seja outra coisa, pode ser que seja uma declaração de fé. A questão é que a gente tem que ficar. Se você ficar na grande tribulação, se você não for arrebatado, então fique esperto, tá? E examina bem o que você vai fazer. Mais alguma pergunta? Vai, Jociné, eu sei o que você quer perguntar. Não proibiu, só brinquei com você. Uhum. Tá, nós vamos ter pistas de quem pode ser o anticristo. Eu tenho 3 candidatos, que eu acredito que eu olho para eles, que eles podem ser o anticristo. Eles têm perfil para ser o anticristo. Mas a igreja não verá a manifestação dele. É claro que não vão receber ele assim, esse é o anticristo. Não vai ser assim. A humanidade vai reconhecer ele como um grande líder. Alguém que vai resolver o problema, talvez o cara que vai resolver o problema do coronavírus. Não sei.
A humanidade vai ovacionar esse homem. Nós precisamos de um líder mundial. E a pessoa mais apta para isso é essa pessoa aqui. Ele vai ser recebido, aclamado e abraçado pelo mundo. Ele será um homem de uma oratória muito poderosa, de um poder de convencimento muito poderoso. E por trás dele, ou dentro dele, ou sei lá onde, o diabo vai estar controlando a vida dele. Porque ele vai ser uma espécie de o Jesus Cristo de Satanás. Por isso o anticristo. Você entendeu? Assim como Deus enviou o seu filho, o diabo vai enviar o seu. Para enganar as pessoas. Vai acontecer na grande tribulação a trindade satânica. Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a trindade que nós cremos, que é um Deus e 3 pessoas, também existe a trindade satânica. O dragão, a besta e o falso profeta. Então, o diabo imita a Deus. Ele sempre está imitando a Deus. E é isso que ele faz. E ele engana muitas pessoas com isso. Desculpa, eu não sei se eu respondi, acho que eu fui para outro lado. Qual que era a pergunta mesmo? Tá, isso, então é exatamente isso. Nós teremos pistas sobre quem ele é. Como eu disse, há 3 candidatos que eu olho com muito cuidado. Não vou citar o nome aqui porque está sendo transmitido, e pode ser que até corte a live se eu falar aqui o nome dessas pessoas. Mas depois que terminar, eu falo para você quem eu acho que é. Segundo o Gerson, né, nós seremos todos jovens, né? Eu creio que sim, nós teremos um corpo perfeito. Então, nós teremos uma imagem, né, legal. Ou seja, né, eu não vou estar aparecendo com o que eu estou parecendo agora. Meio judiadinho, né? Vou estar com uma aparência bem melhor. Em nome de Jesus, que seja assim, aleluia. Mais alguém? Entendi. Provavelmente a Bíblia será perseguida, ela será proibida, como ela é em muitos países hoje. Lá na China, na Coreia do Norte, tem pessoas que foram presas e passaram anos na prisão simplesmente porque tinha uma Bíblia. E eles pegam a folha da Bíblia e eles decoram aquela folha e vão passando para outro e para outro, porque eles não podem usar a Bíblia lá. Então a gente já vive isso. Na grande tribulação isso vai aumentar, com certeza, muito mais. Então aquela Bíblia que você tem na sua casa, que você nunca leu, que está aberta no Salmo 91, no Salmo 23, que criou poeira naquela página, você nunca leu, ela vai valer ouro na grande tribulação, pode ter certeza disso. Se não for cristão de verdade, se não for salvo, porque tem muito cristão nominal, tem gente que diz que é crente, que é cristão, mas é só da boca para fora. A Bíblia diz que existe o joio e o trigo, e o joio cresce no meio do trigo, porque o joio é parecido com o trigo, a diferença é que o joio não dá trigo, ele não dá semente, ele não frutifica. E há uma parábola que Jesus contou, em que veio o senhor daquela plantação, e ele semeou o trigo, e veio o maligno, e ele semeou o joio, e eles cresceram juntos. No outro dia, todos estavam ali crescidos, e os servos daquele senhor disseram assim: Senhor, veio um inimigo e semeou o joio, a gente pode arrancar? Aí o senhor disse assim: não pode arrancar, eu vou tirar o joio naquele dia, no dia da colheita, eu vou tirar o joio que está no meio do trigo, vou recolher e vou jogar no fogo, quer dizer, o fogo do inferno. Então tem muitas pessoas em todas as igrejas que dizem que são cristãos, que creem em Jesus, mas é nominal, é da boca para fora, ele não tem fé verdadeira, não tem fé genuína. Então, dizer que é cristão não garante a salvação. O que garante a salvação é se a pessoa realmente crê em Jesus de todo o coração e renuncia toda e qualquer outra coisa que atrapalhe o meu relacionamento com Jesus. Viver em santidade. Buscar viver em santidade. Pois é, aqueles que estiverem vivos, eles vão participar do reino milenar. Aqueles que morreram, provavelmente haverá uma ressurreição no final da grande tribulação, uma ressurreição dos salvos que morreram na grande tribulação. Os salvos que morreram na grande tribulação, eles vão ressuscitar no final da grande tribulação, e eles vão então participar do reino milenar. Essa é uma crítica que
as pessoas, os teólogos que não creem no arrebatamento da igreja, ou no que eu chamo de dispensacionalismo, não vou explicar o que é isso agora, eles criticam essa compreensão de que a ressurreição ela acontece em 3 etapas. Tá? E é exatamente isso que eu vejo na Bíblia. A ressurreição ela acontece em 3 etapas. Ela aconteceu como primícia quando Jesus ressuscitou, porque quando Jesus ressuscitou, lembra que algumas pessoas também ressuscitaram e andaram na cidade, e depois elas desapareceram? Aquelas são as primícias que foram levadas para o céu com Jesus. Na plantação, quando aquele primeiro pedaço da plantação do trigo, da cevada, começava a amarelar, aquilo era chamado de primícia, era tirado e levado no templo e apresentado para Deus. Depois, era feito a grande colheita, quando tudo estava maduro. E depois vinham os respingadores e colhiam os cantos. Então, embasado nessa figura da colheita do povo de Israel, do trigo e da cevada, é que nós cremos que a ressurreição, essa colheita de salvos, ela também acontecerá dessa maneira. A ressurreição de Jesus com aqueles que ressuscitaram, as primícias, depois no arrebatamento da igreja, e depois na grande tribulação, aqueles que ficaram na grande tribulação, que morreram na grande tribulação, e serão ressuscitados no final, para participar do reino milenar. Se os 2 forem salvos, os 2 vão. Só que esse texto, provavelmente, esse texto não está falando disso. Esse texto provavelmente está falando da volta de Jesus no final dos 7 anos e aqueles que vão participar do reino milenar. Então, aquele que será tirado é aquele que será tirado do reino. É aquele que não vai participar. É aquele que estava vivo na grande tribulação, mas ele não é convertido, ele não creu em Jesus. Então, ele será tirado, ele não participará do reino milenar. Você entendeu? Porque só vai entrar no reino milenar aqueles que estiverem vivos, que crerem em Jesus, e aqueles que crerem em Jesus e morreram e vão ressuscitar. E a igreja que vai voltar no final dos 7 anos. Esse texto ele é bem difícil, mas é provavelmente disso que ele está falando. Já